Bom, boa tarde, amigos, amigas do Face. Vamos fazer mais uma entrevista ao vivo, hoje aqui na redação do Jornal Folha Oeste, recebendo de novo, hein? Quero pedir desculpa, porque da última vez ele era pré, agora é candidato mesmo. Meu amigo, meu companheiro, meu camarada, Valmir Pracidelli, deputado federal e candidato à reeleição aqui da cidade de Osasco, onde tem seu domicílio eleitoral, mas é do estado de São Paulo inteiro, né, Valmir? Muito boa tarde, Valmir. Boa tarde, Zé Roberto. Uma alegria mais uma vez estar podendo conversar contigo aqui e principalmente com os internautas que acompanham as suas transmissões aqui, os debates que aqui acontecem, as opiniões que são expressadas, e você tem dado um exemplo aí bastante importante de cidadania ao fazer desse espaço um espaço democrático de opiniões divergentes muitas vezes, mas de opiniões para que a população, para que o eleitor possa, obviamente, definir e tomar a decisão com relação ao voto e tomar a decisão com relação ao futuro do Brasil. Obrigado aí mais uma vez. Legal, obrigado pela sua presença, viu, Valmir? A gente estava devendo isso aqui para você, a sua presença é sempre bem-vinda, né? Pessoas que já teve o posto de vice-prefeito nessa cidade, vereador, deputado federal no mandato agora, no exercício do mandato, e candidato à reeleição de um partido que possivelmente vai dirigir esse país de novo, viu, pessoal? Então, não se iluda não que ainda o Lula está vivo, viu? Não se esqueça, não. Bom, Valmir. Agora esse aqui é o meu. É ao vivo mesmo. É ao vivo, viu, pessoal? Vê que é ao vivo mesmo, até o telefone toca, né? Desliga aí, Valmir. Bom, pessoal, aí, tá vendo? Já capaz o desgraçado Bolsonaro já tá me ligando aí para querer me cortar. Mas deixa eu falar uma coisa. Valmir, nós estamos vivendo um quadro meio atípico aí, né? O Lula privado da sua liberdade, injustamente, né? Já até a ONU já deu aí uma liminar para que as autoridades judiciárias do Brasil libertassem o Lula e desse a liberdade dele concorrer a essas eleições. Contrariando todas as decisões, o Superior Tribunal Eleitoral, por 6 votos a 1, rejeitou essa decisão e decisão da grande maioria do povo brasileiro. O que você acha, deputado? Olha, eu acho que, de fato, a justiça está sendo utilizada de forma parcial e de forma partidarizada. De fato, há uma parcela do judiciário que quer determinar o resultado eleitoral, que não aceita, como não aceitou a vitória do presidente Lula em 2002, em 2006, depois a vitória da presidenta Dilma em 2010 e principalmente em 2014. Todo mundo se lembra que a eleição de 2014 foi uma eleição muito polarizada, um debate muito acirrado, uma discussão até um pouco exacerbada em muitas vezes, mas a presidenta Dilma conseguiu ganhar a eleição. Eles não aceitaram, não admitiram esta 4ª derrota seguida num projeto político que vinha sendo construído no país, permitindo que o povo tivesse cidadania, permitindo que o povo tivesse oportunidades, que o povo fosse protagonista da história, né? Um projeto que conseguiu fazer o Brasil crescer, avançar, gerou empregos, gerou renda, permitiu que o brasileiro sonhasse, que o brasileiro tivesse um período de felicidade, de perspectiva de construção de futuro. Assim que passou a eleição, vamos nos lembrar, em 2014, não conformados, a nossa elite, representada pelo PSDB, pelo Aécio Neves, não conformados com a vitória deste campo democrático, com mais uma derrota que eles sofreram, eles já construíram e tentaram construir toda uma dinâmica no sentido de inviabilizar o segundo mandato da presidenta Dilma e conseguiram. Criaram uma maioria lá no parlamento,
comandados pelo Eduardo Cunha, comandados pelo Aécio Neves, comandados pelo Michel Temer, que se aliou, né, traindo a Dilma, traindo aquilo que ele havia defendido durante o processo eleitoral, compuseram essa maioria, criaram uma instabilidade econômica, uma instabilidade social, uma instabilidade política muito grande, e conseguiram retirar uma presidente sem ter cometido nenhum crime. Bom, se fizeram tudo isso que fizeram, se tiveram o descaramento, se tiveram a coragem de fazer tudo isso, e se estão tendo a coragem e o descaramento de entregar o nosso país para o capital internacional, desmontar toda a estrutura produtiva brasileira, entregar o nosso petróleo, a nossa biodiversidade, as nossas riquezas, cortar recursos de saúde, de educação, cortar programas sociais importantes que foram construídos, dando cidadania aos brasileiros, desmontar a legislação trabalhista, né, precarizando a condição de trabalho, prejudicando os trabalhadores, tentando destruir os sindicatos e o movimento sindical. Quer dizer, tudo isso que eles estão fazendo, obviamente, não iam permitir que o presidente Lula ganhasse a eleição naturalmente e revertesse toda esta lógica. Então, eles criaram um factoide, junto com o juiz, que também já agiu de forma suspeita lá atrás, lá no processo do Banestado, que era a mesma turma que cuidava do judiciário daquele setor naquela oportunidade, um juiz que tem ligações estreitas, né, com o PSDB, com a Aécio Neves, e depois uma parcela do judiciário que age claramente de forma partidarizada, conduzindo o processo do presidente Lula de forma célere, desrespeitando a Constituição, fazendo com que os instrumentos legais sejam utilizados para impedir a defesa de apresentar os seus argumentos, uma parcela do judiciário que desconsidera que a Constituição estabelece que todo cidadão tem o direito à ampla defesa, o direito contraditório, que nós temos na nossa Constituição estabelecida a presunção da inocência, que todo cidadão tem o direito de recorrer até a última instância, ninguém é culpado antes do trânsito em julgado de uma ação penal condenatória. Mesmo assim, prenderam o presidente Lula, mesmo assim estão criando novas jurisprudências, porque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é uma decisão que não tem similar na nossa história. Muitos prefeitos, muitos governadores, inclusive, disputaram a eleição e até ganharam parte desses eleição numa situação jurídica parecida com a do presidente Lula. Mas, repetindo, é um golpe todo criado, planejado. É um golpe em cima de golpe. E que, obviamente, vão tentar fazer com que o presidente Lula seja excluído do processo. Da nossa parte, isso não acontecerá. Da nossa parte, nós temos a tranquilidade. E eu afirmo aqui para você, Zé Roberto, não só por aquilo que a gente tem constatado, o Brasil tem constatado nas pesquisas eleitorais, que são feitas, inclusive, por órgãos da grande imprensa, que são, digamos assim, aliados a esse golpe. Eu afirmo aqui, pelo sentimento que temos tido nas ruas, de que o presidente Lula vai ganhar as eleições. E aqui, eles queiram ou não, o presidente Lula vai ganhar a eleição, sendo ou não candidato. Mesmo que eles impeçam o presidente Lula de ser candidato, o presidente Lula vai ganhar a eleição. Com certeza. Eu só queria ressaltar, né, que o desmonte do Estado pelas elites, né, principalmente para os partidos aliados,
que agora está vindo à tona, né? Primeiro o Eduardo Cunha preso, depois o Eduardo Azeredo, do PSDB, e agora Paulinho da Força, e PTB e outros companhias, que todos eles participaram do golpe, viu? Falaram sim, presidente, o impeachment do Dilma, e sim, presidente, para salvar ele 2 vezes. Salvaram o Temer 2 vezes? 2 vezes, mas ele não vai escapar muito tempo não, viu? Porque a história é o senhor da verdade. O tempo é o senhor da verdade. Mas quero dizer uma coisa que nós não frisamos, viu, deputado? Você está lá no Congresso e a gente está andando, você andando muito para esse estado de São Paulo, a gente vê o povo desesperançado, desempregado. Só um dado importante que saiu do IBGE, nós temos 65 milhões de pessoas na informalidade, no subemprego, nos bicos. Abrindo boteco, vendendo salsicha, vendendo cachorro-quente, vendendo cachaça, calcinha, meia, chiclete no trem. Então, isso é o retrato da falência da economia do país. Você está dizendo, Zé, basta as pessoas olharem, eu sempre falo isso nas reuniões, nas atividades que a gente tem. Cada cidadão pode olhar a sua vida, olha a vida da sua família, olha a vida dos seus vizinhos, olha a vida do seu bairro onde você mora. E veja como tem piorado a vida das pessoas fruto desse tipo de política. Quantas pessoas estão ficando desempregadas, quantas pessoas estão trabalhando, como você disse, no subemprego. Comece a observar a quantidade de pessoas que voltam aos semáforos, vendendo bala, vendendo os mais diversos produtos. Basta observar a quantidade de pessoas que voltam a pedir esmola nas ruas. Basta observar, né, a quantidade de pessoas do subemprego fazendo o bico, né, como se costuma dizer, você está falando isso. E nós temos um outro dado, você se referiu ao subemprego, são 65 milhões de pessoas, segundo o Serasa, que estão inadimplentes, 65 milhões de pessoas. Porque, obviamente, quando aumenta-se o desemprego, menos gente trabalha, quando se precariza a condição de trabalho, quando se reduz os salários das pessoas, então, obviamente, as pessoas vão ficando endividadas, porque as pessoas precisam se alimentar, precisam pagar a sua prestação, o seu aluguel, a conta de água, a conta de luz, e é difícil, tá certo? Quantos jovens tiveram que deixar de cursar a universidade porque não conseguem pagar as universidades? Como eles cortaram programas importantes como o FIES, como o ProUni, né, que permitia... A Bolsa... o Ciência Sem Fronteira, tá certo? Como eles cortaram tudo isso, então, obviamente, que mais jovens têm dificuldade a ter acesso à universidade, e o que precariza o futuro desses jovens, o que precarizará, sem dúvida nenhuma, o setor produtivo nacional. Então, pelo IBGE, são 64 milhões de pessoas aí endividadas, né, na economia, que é equivalente à população da Itália, viu? Inteira. Você vê como é que é, Valmir, só para ilustrar. Olha que situação que nós chegamos. Um grande contingente, nós temos 208 milhões,4 milhões de habitantes no Brasil. Nós temos uma massa trabalhadora aí de 170 milhões, é a massa trabalhadora. Desse contingente, nós temos, olha o que nós temos, né, quase a metade de informalidade. Eu pergunto para você, Valmir, você brigou bastante lá na Câmara dos Deputados Federal, em várias frentes de luta lá, inclusive contra a terceirização, contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. E todo mundo, não vou falar o nome, esse miserável do governo Temer, para não falar um palavrão aqui, ele dizia que ela deficitária, estava com rombo, por causa disso ou daquilo. Olha onde está a raiz do problema, é a informalidade, o pessoal fora da carteira assinada, sem proteção do Estado, sem contribuição. É lógico que a Previdência, em qualquer órgão, vai para o fundo, obviamente, porque não contribui.
porque você, tendo menos gente contribuindo com a Previdência Social, obviamente que isso impacta o caixa atual da Previdência e impacta o caixa futuro da Previdência. Por isso que essas reformas que eles fizeram parte e tentarão fazer mais ainda, são reformas nocivas para o futuro do povo brasileiro. Porque, veja só, quando você terceiriza atividades típicas das empresas, porque o questionamento que nós fizemos na ocasião não é que algumas atividades não possam ser terceirizadas. Atividades complementares à produção... Não atividade fins, né? Não atividade fim, atividades complementares, atividades acessórias à produção, elas podem perfeitamente ser... Por exemplo, uma metalúrgica quer terceirizar a segurança. Contrata uma empresa de segurança, terceiriza a limpeza. A refeição, tá certo? Mas não a ponta. Mas se você faz... né, o trabalho de ponta. trabalho de ponta, a atividade fim que a gente fala da empresa, a atividade típica da empresa, aquela atividade que é a atividade formal da empresa, você terceirizar, significa você tirar pessoas também da Previdência Social, porque parte dessas pessoas são terceirizadas como pessoas jurídicas. E muitos trabalhadores, às vezes, acham que isso é uma coisa positiva, mas não é. Não é, gente. Não é positivo. Sabe por quê? Porque você não tem os seus direitos. Seguridade social nenhuma. Seguridade social, o fundo de garantia, o direito de férias, o 13º salário, 1/3 de férias, licença maternidade, licença paternidade. Você não tem nada disso. Tá certo? Aí você assina um contratinho de pessoa jurídica lá, achando que você virou empresário. Assinou um cheque em branco. Assinou um cheque em branco, porque você vai trabalhar, muitas vezes, 15 dias, 20 dias no mês, vai receber por aquilo e depois, né, vai ficar um tempo sem trabalhar. Essa questão é uma questão central, repito, que atinge a atual geração e atinge as gerações futuras. E outra coisa, o tal do trabalho intermitente ainda é mais nocivo, porque ele é um trabalho que você ganha praticamente por aquele horário que você está trabalhando, não tem garantia nenhuma, não tem vínculo empregatício. Não tem proteção não tem proteção social nenhuma e, portanto, você tem um salário menor, até porque é somente naquele período que você está trabalhando, se o patrão, evidentemente, precisar de você naquele período. Nós precisamos discutir o Estatuto do Trabalho, criar instrumentos de modernização da relação capital-trabalho, Zé Roberto. Você, que é alguém que acompanha muito, né, esse debate das relações capital-trabalho, você que defende uma categoria, você que sabe perfeitamente que o setor produtivo é fundamental, né, de ter investimento, gerar emprego, as pessoas poderem... isso que o brasileiro quer. O que o brasileiro quer é poder ter o direito ao trabalho, é poder ter o direito a ter um salário digno. Trabalho formal, né? Ter o direito ao trabalho formal, um salário digno, sustentar suas famílias e ter uma perspectiva de futuro. Então, essas relações precisam, de fato, ser modernizadas em muitas questões. A tecnologia chegou e nós precisamos aproveitar da tecnologia, nós precisamos pensar, né, na utilização das tecnologias, dos instrumentos de modernidade, para o bem comum, para o bem da sociedade. E, ao pensarmos isso, nós precisamos criar instrumentos que dêem pactuação, de modo que as empresas tenham o seu lucro, mas de modo que os trabalhadores também tenham um salário... Seja compensatório justa, na automação, viu? Porque as indústrias, é lógico, tem que acompanhar a tecnologia, automatizando o seu setor produtivo, ótimo. A Volkswagen já teve 50 mil empregados, hoje tem menos, porque automatizou seus meios de produção, ótimo. Né? Qualificando melhor. Aquele trabalhador... Isso, inserindo ele... continua na metalúrgica, ele tem que ter o direito de trabalhar no outro lugar. Isso. Justo, formal. Justo, nada de subemprego, porque isso aí é falência. Porque
Lá atrás, por exemplo, a reforma trabalhista deletou aí quase 100 artigos da CLT. Algumas coisas, lógico, tinha que ser mudado, mas não podia radicalmente tirar direitos sagrados, coisas que o Valmir Pracidelli, você é sindicalista, conheço você há muito tempo, disputou aí no meio sindical, hoje deputado federal, tem defendido muitas teses lá no Congresso. Infelizmente, pessoal, vou falar para vocês, lá no Congresso, da Câmara dos Deputados Federal, a bancada ruralista, composta aí de uns 200 deputados federais, de banqueiros, fazendeiro, pistoleiro, ladrão, bandido, madeireiro, que não presta, que estão com o pior que tem aí na política, né, que é o que vocês sabem que estão aí disputando a presidência. Por isso, depois nós ficamos reclamando. Nós precisamos eleger uma bancada de trabalhador, Valmir. Te falo isso aí porque eu conheço sua luta, e a sua luta é uma luta que tem que continuar. Porque é o seguinte, o povo não aguenta mais. O povo está chegando ao seu limite, né, do descaso que nós estamos tendo aqui no Brasil, do desemprego, da falência, aumentou a miséria no país, aumentou a falência das empresas. Ontem saiu 5 milhões de CNPJ foi desativado. Empresas que criaram acabaram falindo. Olha que situação. Apostaram na Argentina, lá também foi para o saco. Desculpa a expressão, mas é verdade. Também foi, a Argentina foi. E o Brasil vai, você vê, só o Lula aumentar na pesquisa com 39 no Datafolha, o dólar passou da casa dos 4, derreteu a moeda nacional, Romir. Olha que situação, meu amigo. Roberto, apesar desse quadro trágico que nós estamos comentando aqui, você está falando várias questões que são, de fato, muito preocupantes. Eu também apresentei aqui algumas questões de dificuldades e de perspectivas negativas nesse sentido a continuar essa política. Eu quero te dizer que eu estou muito animado e muito otimista. Eu tenho percorrido as ruas da nossa cidade de Osasco, tenho percorrido as ruas de outros municípios. Hoje pela manhã eu estive em Carapicuíba, lá com o ex-prefeito, hoje candidato a deputado estadual Sérgio Ribeiro. Andamos lá várias ruas e a gente tem percebido que a população ela sabe perfeitamente o que está acontecendo. Hoje de manhã encontramos uma senhora praticamente chorando porque ela não tinha dinheiro para comprar botijão de gás. As pessoas sabem o que está acontecendo e elas sabem perfeitamente que o Brasil precisa sair desta crise. O Brasil precisa ser um país que possa dar oportunidades novamente às pessoas, um país que tenha perspectiva de futuro. E o debate está colocado, acho que cada cidadão está acompanhando. Essa eleição é uma eleição diferente, nós falamos isso da última vez, mas vamos repetir aqui, é uma eleição diferente, é uma eleição que tem menos propaganda, é uma eleição que é um tempo mais curto de propaganda, inclusive na televisão, começou a semana passada, a propaganda na televisão, ela é menor, né? Que antigamente era 20 minutos, agora são 10 minutos a cada bloco. As pessoas vão ter menos acesso aos candidatos, vão ter menos acessos às propostas dos candidatos, é verdade. Mas, em compensação, nós temos as redes sociais, as pessoas têm acompanhado a dinâmica do Brasil, a piora do setor econômico, e elas querem voltar a um caminho de crescimento, a um caminho de oportunidades, de geração de emprego, de geração de renda, e eu estou animado e otimista. Eu creio que o dia 7 de outubro vai ser um dia para se dar o troco, desses que tentaram ludibriar o povo, dando um golpe, tentando tomar o poder, né, ou tomar o governo e tentam tomar o poder de forma antidemocrática, e as pessoas vão dar este troco, vão reverter esta lógica, e nós vamos ter uma condição de voltar a crescer. O Brasil é um país muito rico. Nós vamos recuperar o setor produtivo nacional, o
o Lula está muito consciente nesse sentido. O Fernando Haddad, que é o candidato a vice-presidente do Lula, é uma pessoa que está muito consciente nesse sentido. Ontem ele participou, inclusive, de um debate na TV Record. Eu acompanhei, do Heraldo Barbeiro. Perceberam, né, toda a capacidade que ele tem, toda a experiência como ex-ministro da Educação. Só foi ele colocar o pescoço para fora, o Ministério Público já veio com umas denúncias do mesmo que denunciou o Lula. Que coisa, hein? Uma perseguição. Há parcialidade. Existem promotores, existem juízes que são partidários e que se utilizam da toga, se utilizam dos cargos para fazer política. E isso nós precisamos acabar. Veja, o Haddad não está sendo... Não foi oferecida essa denúncia, senão por outra coisa, pelo fato dele ser candidato a vice-presidente na chapa do presidente Lula, pelo fato dele estar sendo porta-voz do presidente Lula, pelo fato dele estar andando esse país, já que impediram o presidente Lula de andar. Então, tentam criar esse factoide. Estamos absolutamente... Não é a primeira vez que fazem isso. E não vai ser a última, né? Vai ser a última. O processo de eleição sempre faz isso. Mas eu vi lá a resposta do Haddad, que isso aí foi no primeiro mês de governo dele, ainda era da era Kassab, que está sendo aí investigado um monte que ninguém prende esse cara também. Né? Esse também não presta também. Aliás, o que não presta, só para me deixar, esse vagabundo desse Maru, que fez uma dancinha lá na sua casa, lá na Câmara do Deputado. Todo mundo está no seu lugar, graças a Deus. Tá aí, Maru? Tá com 3 processos na sua costa, seu vagabundo. Você e Temer. Entendeu? Quer dizer, Roberto tá falando. Quiser me processar, vem de Brasília e vem aqui, ó. Safado. Porque ele fez uma dancinha lá, né, zombando da cara da oposição, que não conseguia ter a maioria para deixar o Supremo Tribunal Federal processar o presidente Temer. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, a paixão à parte, né, que eu tenho, mas o Lula, né, tem dado uma grande demonstração de força, né, uma demonstração porque o povo não aguenta mais. O povo está vendo aí o combustível subindo, ontem parece que subiu o combustível, subiu o gás de cozinha. O diesel também subiu. Né? Então as coisas estão ficando muito difíceis para a população. Mas eu quero dizer, mandar um recado aí para vocês também, Supremo Tribunal Federal, enquanto vocês reajustam 16% no seu salário, olha o salário mínimo. Vocês não têm coragem, não têm vergonha de olhar na cara no espelho, vocês aí. Você, presidente Carmen Lúcia, olha no espelho, olha aquele povo que está passando fome, puxando carrinho de ferro velho, criança passando fome, e vocês ganhando salário de 39 mil. Isso só o salário, né? Mais as outras vantagens. Vocês não têm vergonha, não? Olha o quadro econômico de miséria que o Brasil defendendo, ainda quer manter o Lula preso. Para! E enfrentar a ONU ainda, pô, Valmir, eu fico, sabe, eu posso falar palavrão aqui, porque eu estou falando para pessoas crianças e outras pessoas que estão seguindo, mas não é uma injustiça que eles estão fazendo com esse país, principalmente com o povo mais pobre? Claro que é, nós estamos falando disso, mas eu repito, eu acho que a população está consciente desse momento, vai dar a sua resposta no dia 7 de outubro, e nós teremos um outro país a partir de 2019. Veja só, uma das questões que consta do programa de governo do presidente Lula e do Haddad é a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. A ampla maioria do povo brasileiro ganha até 5 salários mínimos. E nós precisamos reverter a lógica contributiva nacional. Nós precisamos reverter esta lógica, porque nós precisamos cobrar impostos de quem ganha mais e isentar quem ganha menos. A população assalariada, a população mais pobre é aquela que mais paga impostos no Brasil. Então, nós precisamos reverter essa lógica. Esse debate é um debate que a gente tem encarado de forma muito séria. Repito, consta no programa de governo do presidente Lula e do Haddad que a gente tenha uma nova ordem de desenvolvimento nacional.
investindo na micro e pequena indústria, criando instrumentos de crédito importante, inclusive para que as pessoas possam recuperar o seu nome, tornar limpo novamente o seu nome. São questões que precisam ser implementadas imediatamente. E a retomada de investimento na agricultura familiar, a retomada de investimento na educação através das escolas técnicas, a possibilidade de ampliar mais uma vez o acesso à universidade para a nossa juventude. Então, tem um conjunto de questões que nós precisamos debater e que vai ser implementada, sem dúvida nenhuma, a partir de 2019, porque a lógica que nós trabalhamos é uma lógica da qual não se trabalha cortando programas sociais, cortando recursos de saúde, cortando recursos de educação para pagar juros de dívida. Nós trabalhamos numa perspectiva de que a economia ela só melhora e a situação do governo só melhora se nós tivermos os recursos, o dinheiro chegando na mão das pessoas. Se as pessoas estiverem empregadas, se as pessoas tiverem crédito, se as pessoas tiverem possibilidade, né, de reformar a sua casa, de comprar o seu carro, de comprar a sua geladeira, o seu fogão, de comer, tá certo? De comprar roupa para os seus filhos. É assim que a economia vai girar. Claro, essa é a nossa perspectiva. É isso aí, porque eu lembro que o salário mínimo ela atingia 300 dólares, né? É o salário mínimo, que daria... Então, a grande briga... daria, acho que hoje, 1.200, ou mais. A grande briga do movimento sindical, eu me lembro aí na década de 80, na década de 90, era que o salário mínimo... Chegar a 300 dólares... A 100 dólares na época. Depois isso... estava, como agora, né, um patamar... isso, no final do governo Fernando Henrique, isso. O real, depois do Fernando Henrique, estava desvalorizado. Então, o grande debate era esse. O presidente Lula mostrou, né, que isso é possível, é factível. E chegou, acho que até 300 dólares. 300 dólares como é que é? É porque a oscilação... Daria R$1.200, né? Do dólar, muitas vezes, fazer esse tem uma gangorra praticamente direto não é o cálculo mais adequado. Tá mais concreto que nós precisamos recuperar o poder de compra do salário mínimo. O presidente Lula adotou uma lógica, e, aliás, é bom registrar isso, o nosso candidato ao governo, o Luiz Marinho, quando era ministro do Trabalho, o presidente Lula pediu a ele que fizesse, né, uma política do salário mínimo de modo que pudesse ser recuperado. E o Marinho criou um cálculo, criou uma fórmula, e o salário mínimo passou a ser reajustado ano a ano. É só as pessoas lembrarem. Todos os anos tinha um reajuste acima da inflação, inclusive recuperando o poder de compra. O salário mínimo teve um crescimento brutal nesse período, comparado ao que era. Claro que ainda está muito distante do ideal, até porque o Temer, né, o PMDB, o PSDB, né, essa turma aí que está querendo... participaram aí da desgraça do país. O Geraldo Alckmin, então, tentando disfarçar que ele não é o candidato do governo. Ele é, sim, o candidato do Temer, é ele que defende esta política, é o partido dele que defende essa política. Então, eles querem reduzir o poder de compra do salário mínimo porque eles acham que o povo, né, não tem esse direito de ter o salário adequado. Mas, então, eu sempre falei aqui, o mercado interno foi uma das grandes políticas econômicas do ex-presidente Lula. Fortalecimento do mercado interno, onde o pessoal tinha mais poder de compra, comprava mais, inclusive a linha branca foi um excepcional, comprou tudo, geladeira, televisor, fogão, micro-ondas, e tudo, carros. Então tinha o microcrédito, expandiu o crédito, né, para a pessoa física. E eu lembro, quero até falar aqui, você lembra também, que o pessoal, para abrir uma conta, precisava ter um certo dinheiro
um limite. O Lula mandou logo, falou, com 100 conto, abre a conta aí. E é uma ordem do presidente e todo. Aí os bancos estatais, depois os bancos públicos. Os bancos públicos. Ele tem que servir exatamente para fomentar e potencializar a economia. Então, essa é uma outra questão que nós vamos utilizar, também consta do programa de governo. Nós vamos reduzir a taxa de juros, porque os bancos eles vão ganhar aqueles que diminuírem o tal do spread bancário, aqueles que diminuírem, né, a cobrança de juros e puderem dar uma condição melhor de acesso às contas das pessoas, às poupanças, etc., vão diminuir o seu imposto e vai cobrar mais daqueles que cobrarem taxas de juros mais altas, aqueles que onerarem mais as pessoas. Então, aí você vê o rentista, né, que são os agiotas. Você pega que o Bradesco, que está sediado aqui em Osasco, na Cidade de Deus, teve um lucro, né, de 6 bilhões. Não colocou um prego no sabão, né, só demitiu bancários, automatizou seu serviço, tudo pelo via eletrônica, online, e estão demitindo, estão acabando com os caixas, tudo, e estão ficando mais ricos. Né? E esse que estão aí, que estão bancando e tá de candidato, aí que entrou contra o Lula não fazer mais, tá de amêndoa, não sei como que é esse desgraçado aí. Nunca ouvi falar nesse cara, mas tá aí, é bancado pelo Banco Itaú, aparentemente. Mas quero dizer, Valmir, como pode o Brasil, grande, com uma dimensão continental, com umas riquezas, né, muito boas, a área do petróleo, a extração de minério, ferro e outras jazidas, como pode chegar numa situação dessa? O Lula, eu a lembro aqui, o investimento, agora 7 de setembro, você vê o investimento no setor naval, né, o submarino nuclear foi investido, a Marina também, a Dilma investiu bastante, né, no primeiro mandato dela. Na questão da aeronáutica, o que aconteceu com os 35 ou 36 caça comprados da Suécia, que o Lula tem, foi até passivo de alguns pessoas que entrou, que era tráfico de influência, e no fim a Justiça lá, Federal de Brasília, arquivou esse processo. Onde está o investimento? A Forças Armadas está contente com essa situação, Valmir? Claro que não. Tanto não estão contentes que eles estão recuperando a parte mais conservadora das Forças Armadas, aquela parte ainda que exalta e enaltece a ditadura militar, está ganhando espaço, está ganhando força dentro das Forças Armadas. Então, nós precisamos, aquela turma que sempre fica tentando aterrorizar com a volta da ditadura militar, está ganhando espaço e ganhando força. Isso, inclusive, fortalece um candidato fascista que tem se apresentado aí, dizendo que vai metralhar os petistas, defendendo que a mulher tenha salário desigual, cumprir o mesmo papel, defendendo que negro não precisa ter políticas de cota, defendendo que os índios devem ser extintos, de fato, no nosso país. Enfim, esse candidato é deste time que vai aparecendo em função desse descontentamento com esse tipo de política pública de enfraquecimento das nossas Forças Armadas. Isso tem motivo, tem interesse, inclusive, internacional, como a gente costuma dizer. Obviamente, os Estados Unidos não querem que o Brasil seja um país soberano, não querem que o país tenha a condição de defender as suas fronteiras, defender as suas riquezas, o seu petróleo, a sua biodiversidade, o seu território. E tentam fazer do Brasil uma colônia, né, um instrumento de atuação deles. E esse governo Temer permite, né? Permite, enaltece, bate utilizando... Subalterno, né? Um governo subalterno aos interesses... Militar, presta continência aos militares americanos, permitem que eles façam manobras na nossa floresta amazônica, que evidentemente é um patrimônio fundamental do povo brasileiro,
permite que eles se utilizem, né, então entregando a base de Alcântara, a base de lançamento de foguetes brasileira, que os americanos estão de olho, porque o custo de lançamento de um foguete na base de Alcântara, lá em Natal, fica 1/3 do valor daquilo que é feito lá em Houston, por conta da localização, por conta da proximidade com a linha do Equador, enfim. Então, é um momento de tristeza nesse sentido, porque a gente vê que o Brasil, com este governo, com este modelo que o PSDB defende, que o MDB defende, que o DEM defende, passa a ser um país subserviente. Então, nós vamos fazer esse debate nesse mês que falta aí para a eleição, nesses 30 dias que faltam para a eleição, e se Deus quiser, no dia 7 de outubro, né, nós teremos um resultado positivo e a partir de 2019 o Brasil vai voltar novamente a ser feliz. A sonhar de novo. Pessoal, só quero dizer uma coisa, que não há nenhuma receita fora da política. Tá? Nós já experimentamos a ditadura militar, né, que sacrificou o povo brasileiro, matou, torturou, prendeu. E também já nós tivemos a guerrilha da luta armada, que também eu não vejo nenhum grupo de esquerda organizado que prega a luta armada. Mais um grupo besta que chama de volta os militares. Pessoal, vocês que não conhecem a ditadura militar, nunca vocês iam falar esse palavrão. Vocês não conhecem o que é o regime militar, o que foi de 64 para cá. Perseguição, como hoje. Hoje não é perseguição militar, mas é uma perseguição judiciária, comprometida com um setor de direita do agronegócio, inclusive o do agronegócio, um dos mais perversos, porque a esposa de ser o bambambam do produto interno bruto, de fato mas à custa da escravidão do trabalhador. Escraviza o trabalhador no campo, nas fazendas. Mas quero dizer o seguinte, não há nenhuma receita ao voto. E o voto quem tem é quem tem. Só tem saída pela democracia, Zé. Só tem saída pelo voto. Então, por isso que a gente, né, já estamos, pelo que eu vi aqui do horário, chegando ao final aqui do programa. Então, eu queria dizer isso, acho que você pegou uma questão importante. Só tem saída pela democracia, só tem saída pela política, só tem saída através do voto. Então, cada cidadão, cada cidadã exerce o seu direito de voto. Você pode escolher o candidato que você quiser. Verifique o que esse candidato defende, verifique o que ele pensa, converse com aqueles que se apresentam como deputados aqui na cidade e pergunte a ele, se já for deputado ou deputada, pergunte se votou a favor ou contra os trabalhadores, pergunte se votou a favor ou contra a reforma trabalhista, a destruição do seu direito como trabalhador, pergunte se votou a favor ou contra o congelamento de recursos para a saúde e educação, que prejudica você, porque você chega no posto de saúde e não tem médico, não tem remédio, que cortaram a farmácia popular, cortaram o médico de família, o agente comunitário de saúde. Então, pergunte para a deputada, para o deputado que vier pedir o voto para você, como é que foi o posicionamento deles, né, lá, como é que eles votaram, se votaram contra ou se votaram a favor. Pergunte para o deputado ou para a deputada que vier pedir o voto para vocês, se ele tentou acabar com a sua aposentadoria ou não, se ele tentou ou ela tentou impedir o seu direito de se aposentar, e pergunte se ele for ou ela for reeleito, se ele vai defender o seu direito de aposentadoria. Acho que é importante isso. Pergunte para o deputado ou para a deputada que vier perguntar o seu voto, como é que ele se posicionou no caso do Temer, se ele votou favorável ao prosseguimento das denúncias, daquelas malas de dinheiro que o Brasil inteiro viu, ou se ele votou favorável ao Temer, que está destruindo o nosso país, que está fazendo uma política que vai prejudicar as gerações futuras brasileiras. Pergunte como é que esse deputado ou esta deputada que vai pedir o voto a você se posicionou nesse caso. É assim que a gente vai, né, exercer a nossa cidadania,
é assim que a gente vai poder, né, decidir o voto e decidir o futuro do parlamento brasileiro. E o parlamento brasileiro, né, que é um dos poderes, né, o legislativo é um dos poderes, e que precisa ter, né, uns representantes da população lá. Nós temos, como você falou, muitos representantes do chamado agronegócio, temos muitos representantes da indústria petroleira, temos muitos representantes dos banqueiros, temos muitos representantes da indústria de armas, mas nós precisamos ter representantes da população, aqueles que defendem o seu direito, aqueles que defendem a perspectiva de você criar o seu filho com dignidade. Não é porque você mora na periferia de uma cidade, não é porque você mora muitas vezes numa favela, que você não tem o direito de sonhar que o seu filho possa virar doutor. Então, é assim que nós vamos decidir, né, no dia 7 de outubro, o futuro do Brasil. E nós temos tranquilidade para vir fazer o debate, andar na cidade, conversar com as pessoas, porque nós sabemos perfeitamente tudo que nós, né, fizemos no nosso mandato lá em Brasília. Né? Eu sei que os meus votos lá foram votos pensando na cidade de Osasco, na população de Osasco, que aqui nasci, né, me criei e aqui eu moro, pensando exatamente nas pessoas que precisam ter uma melhor qualidade de serviço. É assim que nós queremos, né, continuar lá atuando. Tá bom, Zé Alberto? Legal. Agora, só não esquecemos, porque o Brasil precisa garantir a sua soberania nacional e não o desmonte do Estado e privatizar tudo e vender todo o nosso patrimônio que nós conseguimos com muito duras penas, viu? A Petrobras, o Pré-Sal, a Eletrobras, que está aí na Berlinda, para ser privatizada. É fim de feira esse governo. Né? Aliás, eu digo aqui, ele mesmo caiu na própria ratoeira, fez a PEC da limite de gasto, pegou fogo aí num tal de museu aí no Rio de Janeiro, que eu nunca passei por lá, e aí por falta, porque diminuiu o recurso para a educação. Educação para a ciência. Para ciência, tecnologia. E aí que tá, o Brasil está indo para, não é terceiro mundo, está indo para o quarto mundo, subalterno aos interesses internacionais. E aí, pessoal, presta atenção, eu sou obrigado a falar, gosta, não quiser, quem quiser, meus poucos anunciantes aqui já vão acabar de cortar, mas é isso, pessoal, eu não posso deixar de falar. Nós estamos indo para a bancarrota, uma destruição total do Estado brasileiro, e ferindo brutalmente a nossa soberania nacional, o deputado Valmir Pracidelli. Nós temos que reverter, você como deputado reeleito, o Lula, ou for o Haddad e Manuela, vice, se por acaso não der, vocês têm que reverter esse quadro da reforma trabalhista, não ela na sua totalidade, como o Ciro Gomes fala, mas rever alguns artigos, dar sobrevida a uma terceira perna da democracia, que é os trabalhadores, o capital, trabalho e governo, né, que quebrou a perna do setor trabalhista, laboral, né, o setor que trabalha, e também dar um jeito desse negócio da PEC e do gasto. Não é possível engessar a economia e limitar o recurso para a área da saúde, educação, ciência, segurança. Isso são setores vitais. E privilegiar aí o entendimento da miséria do povo, dá 16% para os ministros, e dele é efeito dominó, né? Ali vai para o Superior Tribunal Eleitoral, de Justiça, para as varas de primeira instância, depois Justiça Estadual, todo mundo vai aumentar o salário. E nós vamos ficar amigável. Valmir, só peço, né, que você tenha sucesso, né, mantenha essa mesma posição aqui, que você falou ao vivo, pessoal. Esse canal está aberto, porque a hora que você ganhar, eu quero ver você vir aqui fazer. Se Deus quiser. Vai votar, bem que você falou, Zé, vamos virar esse jogo, se Deus quiser, e o povo vai sonhar e vai sorrir, voltar a sorrir de novo, viu? Vai ser feliz de novo, porque nós estamos tristes da vida, viu, cara? Não, é isso aí, Zé. Eu quero agradecer imensamente
mais uma vez a oportunidade de estar aqui, conversando contigo, conversando com os internautas que acompanham o programa. Como eu falei no início, é um espaço muito democrático, um espaço plural, um espaço de divulgação das ideias, independente de quais sejam, e você está de parabéns nesse sentido. E eu quero, obviamente, continuar lá em Brasília e quero que as pessoas possam acompanhar aquilo que a gente fez e aquilo que é a nossa perspectiva de fazer pela cidade de Osasco e pelo estado de São Paulo e pelo povo brasileiro. Então, eu quero que as pessoas acompanhem. Vou voltar todas as vezes que eu for chamado aqui, inclusive, se Deus quiser, né, a partir do início de 2019, para ir prestando contas regularmente daquilo que tem acontecido, do nosso mandato, aquilo que a gente tem feito. Então, muito obrigado a todos e sucesso para o Brasil e sucesso para o povo brasileiro. Obrigado, Valmir. Agradeço a sua presença, né, nessa bancada aqui, que é democrática. Né, qualquer um desses quiser vir rebater, que pode vir aqui. Mas quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não deixe de votar. Não seja desanimado, contribui com o Brasil, vote. Porque hoje o pessoal está desanimado, desesperançado, e por uma razão. O quadro político e econômico não é das melhores, né? O pessoal está sentindo muito na carne aí a questão do aumento de preço e falta de emprego, mas tem uma esperança, e a esperança está aí, no nosso voto. E não pega aquele papelzinho no chão, não. Pega aquele, analisa o candidato, aquele que trabalhou por você, pessoal. Trabalhou por você, principalmente o pessoal mais pobre, trabalhador, estudante. Vocês precisam de nós, precisam de todos juntos. Precisa da imprensa, precisa do candidato, Valmir. Porque nós precisamos mudar. Esse quadro não persiste mais 6 meses. Se ficar esse quadro, perdurar esse quadro, nós não sabemos nem o que pode acontecer. O povo não aguenta mais. Então, muito obrigado, né, por vocês terem a paciência de ouvir a proposta do Valmir aqui, deputado no seu mandato, candidato à reeleição de um partido importante, que é o PT, hoje consegue aí na liderança das pesquisas, né, com o Lula, se não for o Lula, eu queria que fosse o Lula, né? Mas eu sou fã do Lula. Mas estou falando aqui para vocês, hein? Se vocês não gostar, mas se não for, vai ser o Haddad, vai ser a Manu como vice do Haddad, que também são bons candidatos, e se Deus quiser, a vida vai mudar. Boa tarde a todos e desculpa a minha posição. Um abraço. Beleza. Já marquei minha posição. Também eu não poder caminhar.